Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Gostam dos nossos comentários e querem seguir nas redes sociais? No Instagram somos o @extrapodcast e no Twitter o @extrapodcastbr. Nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. Nossos comentários sobre o MasterChef Profissionais saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple Podcast e Amazon Music. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho a Isa e a Laura. Hoje analisaremos o top 4 da quarta temporada do MasterChef Profissionais, que foi exibido nesta terça-feira, 25 de outubro. O top 4 virou o top 3, formamos a semifinal. A reta final está mais perto do que imaginamos. No começo dos episódios, assim, da cobertura da temporada, eu falei que a gente não ia analisar os participantes com ranking, com história e tudo, mas eu acho que esse cast merece uma análise. E como o episódio do top 4, infelizmente, não foi tão bom, desculpa, Band, não foi tão bom, não. Então a gente vai falar de um por um aqui, trazendo seus históricos e dando um parecer sobre eles e nossas apostas de vencedor, né? Agora a gente vai se colocar em situação de se comprometer. Mas vamos lá, começar pelo quarto lugar, que é pela quarta colocada. A Nanda, né, que tem 2 vitórias individuais, 3 altos desempenhos, 1 baixo desempenho, e até o 6º episódio ela tinha 98 confessionários, ficando em quarto lugar. Prestem atenção nas colocações dos confessionários que eu vou estar dizendo aqui, hein, gente, no decorrer do episódio. Mas eu quero começar com a Laura, que foi ela que agorou a Nanda semana passada. E aí, Laura, o que você acha da Nanda e o que achou da trajetória dela no MasterChef? Eu acho isso injusto, entendeu? Já estava gravado antes, tá? Só quero dizer isso, que isso é um absurdo. Mentira, a gente já sabia que isso ia acontecer no minuto que eu falei que eu gostava dela. Cara, o que acontece? Por que eu nunca acerto ninguém? Mas tudo bem. Eu gostava da Ananda, eu acho que eu falei um pouco no último episódio. Eu acho que a Ananda foi uma pessoa que ela foi se mostrando cada vez mais falando, assim, mas eu acho que ela se mostrou uma pessoa muito criativa. Isso foi o que me chamou a atenção para ela. Se você for olhar, ela tem pratos super diferentes. Ela sempre queria fazer algo a mais. Quando ela tirou aquele sanduíche que era mais fácil, ela quis fazer todas as partes do processo. Ela sempre pensava fora da caixa. Não só em sabores, mas em formatos, em como incorporar as coisas. Aquele que ela usou Ai, gente, aquele prato que ela usou a folha de maçã, sabe? O próprio primeiro prato dela, que foi elogiado, que era muito diferente. Eu acho que a Ananda, ela trouxe essa... Esse foi o que destacou ela no programa e o que destacou ela para mim. Eu acho que ela é muito criativa. Ela sempre pensa além do óbvio. Então eu gosto muito... Por isso eu gostava muito de assistir ela. Eu sempre ficava assim, o que será que ela vai fazer? Mesmo em pratos que são mais óbvios, ela buscava sempre uma coisa diferente, assim. Então, eu gostei muito dela no programa por causa disso. E a Nanda, peço perdão pela minha torcida. Peço perdão, coitado. Eu concordo com o que a Lara falou. Eu acho que essa parte da criatividade, assim, realmente para nós foi o que mais chamou a atenção, né? Quero destacar também o último episódio do que foi o top... deixa eu ver, a gente comentou o top 5, acho que do top 6 que ela teve um VT bem legal, né? Falando de como é que surgiu esse interesse pela comida e tal, e que ela veio do background artístico. Então, é diferente, é uma trajetória diferente. A gente não costuma ver esse tipo de coisa, né, nos cozinheiros, assim. Então, esse quesito diferente dela, assim, eu acho que atraiu bastante. E essa parte da criatividade, essa parte de sempre querer também trazer uma coisa nova, sem contar que ela tem um jeitinho todo meigo, assim, também, né? Então, além de se mostrar uma pessoa aparentemente doce, também com uma força muito grande, né? Então, era uma das minhas preferidas também. Triste pela saída. Não, a Ananda tem uma trajetória no programa que foi muito legal de acompanhar, porque ela começou com baixo desempenho, né? Então ela começou com a gente não ficando tanto de olho no que podia acontecer, que ela podia sair logo, principalmente um programa mais corrido, com 3 eliminados na primeira semana. Mas depois ela foi surpreendendo e ela veio numa crescente que faz a gente ficar de olho nela, né? Faz a gente ficar pensando, nossa, que legal, né? Como eu falei ontem no Twitter, eu botei que ela começou meio tímida e terminou com uma das melhores trajetórias do programa. Ela estava com 2 vitórias seguidas, acumulou altos desempenhos, 3 altos desempenhos, ou seja, para um programa que está no 7º episódio, isso é um histórico muito bom. É um histórico de você ficar de olho na pessoa. E com isso ela despertou várias torcidas. Eu vi que no banco de séries muitas pessoas reagiram, deram notas negativas, assim, não tão altas para o episódio por causa da saída dela. Mas é aquilo, né? Infelizmente é um programa de culinária que quem cozinha mal naquele dia sai. E ela, nesse episódio, por mais que não desse na cara
quem fosse sair, assim, propriamente dito, ficou meio confuso, né? Foi bom que a Band confundiu a cabeça da gente pra ver quem a gente apostava na saída, mas a Nanda fez tudo o que podia, né, pra ficar, fez ótimos pratos, eu também gostava da personalidade dela, gostei, como a Isa falou, desse VT que ela teve, ela falando que tinha pensado em desistir, né, quando foi eliminada aí que foi dar o louco, né, e resolveu usar. Foi muito bem, e pra mim, a eliminação dela, eu ficaria assim, eu falei semana passada que a gente estaria triste aqui nesse podcast, independente da eliminação, mas eu fiquei chocado com a eliminação da Nanda. Porque ela tem cara de eliminação chocante, eliminação de semifinal. A gente não estava na semifinal ainda, mas eu fiquei surpreso porque, como eu falei, foi uma pessoa que veio de algumas vitórias. Então, pega a gente de surpresa e causa um impacto, né? Que a edição da Nanda estava melhorando, estava ficando tudo melhor. E a gente sabe que a Band não tem esse costume de editar todo mundo direitinho se a pessoa não vai estar na final ou na semifinal, né? A Band pode deixar algumas pessoas passarem despercebidas, chegar num top 5 e a gente mal saber o que a pessoa quer e quem é a pessoa no programa como personagem. Foi como o Wilson, né? A gente recebeu um VT dele agora. Ele chegou agora na semifinal. Não foi uma pessoa, né, assim, que passou despercebida. E a gente recebeu um VT sobre o background dele agora só. É verdade, eu também percebi isso. Uhum. Falando em Wilson, ele é justamente o terceiro colocado, porque assim, a Nanda não estava em quarto lugar no geral, né, acumulado. Mas, como ela perdeu, ela foi automaticamente para o quarto lugar. Agora nós estamos trazendo o top 3 com ordem geral de desempenho, e o terceiro lugar é do Wilson, que ele tem 2 vitórias individuais, uma vitória como capitão, um alto desempenho e 4 baixos desempenhos. E até o 6º episódio, ele tinha 113 confessionários, ficando em terceiro lugar no quesito narração de temporada. Vamos lá, Isa, você que puxou o Wilson assunto aí, o que você acha do Wilson no programa? Eu gosto muito dele, eu sempre gosto de ver as pessoas passando por dificuldade assim, no sentido de que não passando dificuldade, né? Mas assim, não tendo uma trajetória totalmente estrelada de cara, né? Eu gosto de ver o crescimento, assim, é o que tanto me faz ser muito fã de MasterChef, principalmente dos amadores, né? Porque eu gosto de ver esse crescimento, assim. E eu arrisco dizer que o Wilson foi um desses personagens underdogs que a gente gosta de acompanhar, que sempre torce para que, enfim, chegue, né, mais longe, assim. Eu não sei, eu gosto muito dele, porque ele tem uma cara assim, de um estilo meio tiozão, sabe? Que eu gosto também. Não sei, eu acho que ele pode ser um cara da minha família, assim. Ele tem muito aspecto de meu tio. Então, eu gosto dele de graça, assim. E gostei muito de assistir a, a, o Rising dele aí. Esse episódio eu achei que foi excelente para ele. Ele ganhando a prova dos macarrons, eu acho que é, assim, um, um, um um ponto muito alto, assim, para ele dentro dessa competição. Eu tô com a Isa, eu gosto do Wilson de graça, assim. Eu acho ele muito. Pra mim, ele é a pessoa mais carismática do profissionais, assim. Ele é muito simpático, ele tem bons confessionários, ele é bom de assistir, assim, eu acho. É um bom personagem, né? Para mim, o destaque dele como participante, assim, eu acho que ele é muito interessante de assistir nos sabores, assim. Ele parece entender muito de sabor. E isso é sempre interessante. Eu lembro daquela prova que eles fizeram na equipe e ele falou o negócio do nibs de cacau na farofa, que fez toda a diferença, né? Aquele prato que fizeram. Verdade. Então aquilo me marcou muito, assim. Eu acho que ele sempre me passa essa ideia do sabor. E a prova dele do leilão, que ele queria ficar pro final. Eu acho assim. Eu entendo ele foi criticado, mas eu entendo ele, cara. Eu acho que, assim, se você tá lá para se desafiar e coisa. O problema para mim foi mais o programa querendo sacanear, assim, mas eu acho que se você tá lá para se desafiar, tudo, você tem que encarar as coisas, né? E eu acho que ele tem esse espírito também, né, de querer encarar as coisas e, tipo, bora pra frente e tal. Mas eu acho que para mim o destaque dele, eu acho que ele como pessoa é muito simpático, assim, é muito difícil, acho que ninguém desgosta dele, né, assim, eu acho ele muito Uhum. gostável. E para mim o destaque dele é essa coisa do sabor, assim, para mim é o que mais marca pensando nele, nos pratos que ele fez, é essa coisa do sabor, assim, é o que eu penso nele quando olho. Não, e pra mim o Wilson é o participante que tem a trajetória mais montanha-russa dessa temporada, né? Porque ele começou, gente, ganhando 2 provas, ele ganhou uma prova em equipe como capitão, depois o Wilson deu uma apagada e ficou com baixos desempenhos em sequência, né? Tipo, são 4 baixos desempenhos, é um número um pouco grande, a gente se tratando de uma temporada curta e alguns deles foram no mesmo episódio. Ele teve 2 baixos desempenhos, então
é mais complicado de avaliar, mas o que eu acho interessante é que, assim, o Wilson começou esse episódio, vocês viram, né, completamente derrotado, né? Ele tava dizendo que quando todo mundo falava que ele ia ser o eliminado, ele até apostou nele mesmo em tom de brincadeira, mas falando que a culinária dele é diferente das outras três, que ele faz uma coisa não é tão clássico assim, né, como os outros apresentavam. E isso, no MasterChef, a gente vê que muitas pessoas que chegaram assim costumam ser eliminadas, né? Porque ficam com aquilo na cabeça. O Wilson foi um caminho completamente diferente, porque ele não só venceu a prova dos macarons, como venceu, ele pode dizer que venceu de lavada, porque a torre dele estava bem empenhada, estava bem em pé, ele serviu macarons gostosos, a estética e o sabor, né, caminharam juntos aí. E como a gente falou, todos os cozinheiros que estão aí do top 4 são maravilhosos, são incríveis, gente. É uma temporada profissionais. A gente não espera menos que, né, nível profissional vindo deles. Então, dele como personagem também foi mais interessante, que ele foi se soltando mais um pouco no decorrer das semanas, foi ficando melhor de acompanhar. Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que o Wilson, dos 4 que estão ali, agora no caso dos 3 da semifinal, eu acho que aproxima mais da gente como a gente, sabe? Aquela sensação de que é gente como a gente. Até um jeito de se falar e de se expressar, eu acho que ele deixa a gente um pouco mais próximo dos profissionais, né? A gente se sente muito próximo dos amadores, né? Que podia ser a gente ali. Assim, com um pouco mais de estudo, a gente podia estar no MasterChef Amadores. Mas ele dá aquela sensação de que é um pouco próximo da gente, de que ele aproxima pelo jeito dele. Eu acho isso bem legal, a gente se identificar com alguém nível profissional, né? Não no sentido que a gente pode ser profissional, assim, que a gente é profissional, mas de que como personagem, né, cria aquela conexão. Então eu gosto disso dele e gostei dessa trajetória dele aqui, porque semana passada eu também me lembro que falei que até agora quem estava mal avaliado nos nossos rankings, assim, quem pegava do histórico, estava sendo eliminado, né? Tipo a Marília, quando estava no finalzinho, você foi eliminada. Depois teve o Wilson, que estava ficando quase eliminado ali, ele estava perdendo o Enzo, que deu uma subidinha, mas estava no final, ele também saiu. Então, eu até falei brincando, o Wilson pode ganhar a prova do top 4, ganhar a semifinal e chegar na final. Olha, ele fez uma coisa, ele já fez. Se ele vencer a outra prova, pode ter lá no final novo, e vi algumas pessoas apontando isso do programa focado do Wilson da Jornada como talvez uma pontinha de talvez finalista ali, mas, né, a gente não sabe o que pode acontecer, porque pode, se ele vencer essa prova, gente, ele pode ser eliminado semana que vem tranquilamente, né? A gente falou da Ananda agora há pouco, que ganhou 2 provas seguidas e infelizmente perdeu uma prova de eliminação e foi eliminada. Mas o Wilson pra mim é um dos participantes mais queridos mesmo, acho carismático, é tudo, né, gente? Carisma é outra coisa, né, pra gente contar no reality show. Porque é muito maravilhoso ver pessoas carismáticas. Eu falo isso sempre quando assisto Drag Race UK, porque é um ninho de carisma ali naquele país para participante de reality show. Então, acho assim que quando a gente compara, desculpa participantes do MasterChef 2022 amadores, quando a gente compara a maioria desse ano amador, quando vê esses profissionais, a gente teve uma quebra de qualidade, não na parte culinária, aqui isso a gente já espera, porque é amador e profissional, mas no quesito carisma e personagens. Foi uma coisa muito mais atrativa pra gente. E isso eles estão fazendo muito bem, eu acho que o Wilson domina isso ainda mais, e o VT dele foi maravilhoso, gente, na praia com o filho, com a esposa, então pra mim foi legal mesmo. Foi bem legal, então acho o Wilson, parabéns pela trajetória. Antes de a gente falar do nosso top 2, né, que não é surpresa pra ninguém, que é eles que vão estar no top 2, que é Diego e Thalita, eu quero dizer que essa semana eu, Tom e Laura comentamos House of the Dragon, demos nosso veredito sobre a treta de família Targaryen, então vão lá assistir, assim não, ouvir, porque falando em assistir, dia, se não me engano, eu não sei a data qual vai ser, mas tem a estreia do MasterChef+, que eu não sei porquê, né, 15, a Band... não é? É, 15, é isso mesmo, Laura, 15 de novembro tem a estreia do MasterChef+, e a Band simplesmente vai engatar 3 temporadas de MasterChef seguidas sem intervalo. Antes a Band dava uma semana pra gente descansar, mas ela quer que esse podcast trabalhe 2 vezes por semana. Eu não entendo isso, Band, paga a gente agora. Sabe o que eu tô animada pro MasterChef+? É pro povo falar que é comida de vó pra vó. E pela Veio chamada aí. que eles lançaram essa semana, não sei se vocês perceberam, mas teve fase de audições, que é uma coisa que a gente não tem faz anos no MasterChef, né? A gente viu uma fase que parecia que era audições ali. A não ser que tivesse cozinhado coisa menor. Eu acho que eles vão ser mais educadinhos. Acho que ficar sendo grosso com vó não vai pegar muito bem, né? Vai dar, é verdade. Eu acho. Vamos ver. Inclusive, a gente tem esse podcast, a gente só vai criticar jurado, não vai tocar um ar pra esses participantes dessa temporada. Você sabe que quando eu for convidado, isso não vai acontecer, né? Mas tudo bem. Laura vai infringir algumas leis do Instituto do Idoso, então cuidado aí, viu, Laura? Quando ela não tá aqui, né, o advogado vai ter que trabalhar. Mas falando, brincando, a gente brincou, agora falando sério, vamos pro top 2, que o segundo lugar é dela.
Thalita, com 3 vitórias individuais, inclusive uma essa semana, 2 alto desempenho e um baixo desempenho. Tinha até o 6º episódio 128 confessionários, ocupando o 2º lugar. Mandei vocês prestarem atenção que todas as colocações esse ano coincidiu que são as pessoas que estão narrando mais para o menor. Às vezes isso não acontecia no MasterChef, mas esse ano está acontecendo. Vamos lá, Laura, o que você acha da Thalita, que é uma potencial finalista ao lado do Diego, já que o histórico dos dois está muito bom. A francesinha. Só digo isso, né? Porque o povo fala. Eu acho engraçado, assim, que a Thalita, no primeiro episódio, ela participou do desastre da Helena, né? Do serviço da Helena. Ela estava naquele, assim, participando, né? E ela foi a que menos errou naquela, porque ela fez o doce, né? Que foi o que foi o mais menos, não digo Detonado. mais elogiado, o menos detonado, Então, assim, depois daquele episódio, eu meio que dei uma descartada nela, assim, falei, será? Sabe, todo mundo que estava ali nessa prova, eu dei uma descartada. Então, para mim, ela foi uma surpresa por isso, porque ela, no meu ver, claro que, tipo, é injusto falar isso, porque era um episódio, né? Mas aquilo ali me baixou a cabeça para todo mundo que estava envolvido, né? Então, assim, eu acho que... Mas, para mim, ela deu uma crescida boa e mostrou por que ela é boa, né? Ela é muito metódica, né? Muito, assim, calma para fazer as coisas. Assim, eu acho ela bem organizada quando a gente está assistindo. Eu acho isso é o que mais me lembra, assim, dela. Ela parece ter muito conhecimento. E eu acho legal de assistir nesse sentido. E ela é ótima de confessionário, né? Para falar as coisas. Eu acho engraçado. Ela, às vezes, fala com um ar meio blasé, explicando, que eu acho engraçado. Eu gosto dela também. Eu acho bem legal, assim, que ela tem essa influência clássica, né? É diferente, a gente não costuma ver muito isso, né? Então, quer dizer, não que a gente não costuma ver, né? A gente vê bastante gente com referências muito clássicas ali, principalmente entre os profissionais, né? Que, né, estão ali um passo à frente. Um passo não, né? Vários passos à frente dos amadores. Mas eu acho, assim, a postura dela a gente não costuma ver muito, sabe? E eu gosto que teve aquele lance delas fazerem as meninas super poderosas, assim, porque trouxe também, além da gente ver que ela era uma pessoa muito, enfim, clássica, a gente também viu que ela era uma pessoa bastante sensível. E eu gosto quando traz esses dois lados, ou vários lados da mesma pessoa, né? Então, ao mesmo tempo que ela era uma pessoa muito calma ali, a amizade com eles foi bem legal de assistir. Ela falando sobre a meia colorida foi legal. Então, foi um personagem muito, muito bacana da gente assistir também. Não, e às vezes a gente tem costume de falar isso em reality show, que pessoas muito centradas e muito concentradas que mostram isso, eu penso que é um robô sem sentimentos, né? Pensa que a pessoa não tem sentimento, não tem coração. E eu concordo com a Isa com esse lado das meninas superpoderosas, que infelizmente a gente não sei que é o macaco louco, mas ele tá vencendo, né? Porque já foram 2 eliminados. Mas eu acho que foi legal trazer esse lado dela, porque, por exemplo, Thalita e Ananda, a gente funcionavam muito bem juntas, as duas, sabe? Elas se complementavam enquanto participantes, era bom ver as duas. Tanto que quando cortou E eu pro fiquei muito confessionário da... triste que elas competiram no final. E assim, e quando tinha o confessionário da Nanda, que ela tava com os olhos meio marejados, que foi quase igual ao do Enzo, eu falei assim, ai gente, aí eu até falei, vai ser, eu acho que a eliminação ficou entre Thalita e Ananda, porque a Ananda tava com os olhos marejados, que eu sabia que a Ananda ia chorar se a Thalita saísse, que a Thalita ia chorar se a Ananda saísse, então ia ter uma comoção vindo das duas. Então, assim, isso, mas a Thalita, como falou, ela tem uma trajetória boa, gente, ela só teve um baixo desempenho, depois foi só sucesso. Ela ganhou 2 vezes seguidas, se eu não me engano, não sei. Não tô lembrado aqui, gente, porque eu acho que não só foi a Nanda que fez 2 vitórias seguidas, o Wilson também fez. E o Diego nem se fala, Diego, semana que sim, semana também ele ganhava no começo. Mas ela também foi uma que foi se soltando, foi falando, eu achei engraçado nessa prova aí. Ela e a Nanda estavam na primeira porta dos macarons, vendo que tudo estava dando errado. Quando os chefes perguntavam uma coisa, falavam, tipo, elas estavam já entregando pra Deus, né? Que a prova que não ia dar certo. Aquela primeira prova elas não ganhariam e estavam aceitando, mas pareciam aceitar, sabe, uma coisa mais de boas, porque tem gente que quando vê que tá perdendo a prova se descontrola e começa a errar ainda mais e vira uma baderna. Ela não, mas a Thalita eu acho que é uma ótima participante, uma ótima cozinheira, né? Isso nem se discute. E o curioso, né, que eu chutei que ela seria eliminada essa semana. E não veio aí, que eu pensei que ela seria a eliminação chocante, Nós quase, todos né? erramos, né? Porque eu falei o Diego. Veio só a Nanda. Veio só a Nanda que veio pra chocar. Mas Thalita, eu acho que a Thalita faz uma linha de
finalista e vencedora, né? Mas se bem que todos os três fazem, a gente fica chutando, mas todos os três fazem. Eu podia ter feito tranquilamente banda final com os 4, eu não iria reclamar dessa manipulação, entre aspas, de que dizer que não vai sair mais ninguém por 2 semanas e estão todos na final. Podia acontecer que pra mim eu deixava. Esses 4 merecem, esses 4 são muito bons. Mas a Thalita também é muito boa e eu tô curioso pra ver, por exemplo, ela numa final. Porque eu acho que ela ia chegar com, sabe, com os 2 pés no peito do adversário, assim, pra entregar uma coisa realmente boa. Eu acho que ela é capaz disso, de ser a mais focada nisso. Infelizmente, pra Thalita, eu espero que ela vá pra final. A Laura tem que torcer assim, ao Já contrário agora, gente. A Laura tem que torcer ao contrário. Se ela quer na final, ela tem que dizer que não quer. Não Ela quero tem que ser mais. assim. Se ela quer a torcer final. Agora vamos pro primeiro lugar, né, sobrou ele, pra falar dele, a gente sabe que é ele, que é o Diego com 4 vitórias individuais, incluindo, né, 3 no começo, que foi muita coisa, gente, você vencer 3 provas no começo é muita coisa, um alto desempenho e 2 baixos desempenho, sendo que esse segundo baixo desempenho aí que eu botei foi dessa semana, porque só tinha uma pessoa, não é semana, da outra semana que às vezes ficam só 3 pessoas, a gente sabe que não foi baixo desempenho, mas a banda computa. Mas, né, tá aí com baixo desempenho mesmo, eu acho que 1,5, Diego. E tem, olha, gente, a gente falou que a Thalita tem 128 confessionários. O Diego, que tá em primeiro lugar dos confessionários até o 6º episódio, ele tem 178 confessionários. Já são 50 confessionários de vantagem com relação ao segundo lugar. Vamos lá. Laura, e aí? Diego era nossa aposta de vilão. E tá aí, ó, favorito pra vencer. Eu acho que o Diego se destacou desde do primeira prova, né? Você acabou de falar aí das vitórias. Eu acho que ele deu aquele susto em todo mundo, assim, sabe? Ele veio muito favorito, muito forte. Então é engraçado ver assim essa confirmação também do favoritismo nos confessionários. Ele é bom de confessionário, né? Eu gosto da forma que ele fala, que ele se expressa, assim. Ele é bem técnico, né? E eu acho que ele teve alguns chatos que eu achei meio estranhos, assim. Mas eu acho que também que é legal que ele é um personagem interessante e muito criativo, e eu acho assim que ele claramente sabe tudo que ele está fazendo, sabe? Eu acho que ele tem muito controle sobre a cozinha dele. Por isso que foi até estranho, assim, ver ele errando tanto essa semana no... Esqueci o nome, gente. Os macarrões. Macaruns. Os macaruns. Mas, assim, eu acho que ele é um grande competidor. Para mim, é o favorito desde a primeira semana. Eu adoro ele também, eu adoro os confessionários dele. Eu acho que ele tem uma sagacidade, assim, nas piadinhas e tudo. E ele é um vilão carinhoso, né? Porque não teve nenhuma coisa ruim, assim, que ele fez com ninguém ali, né? É, Então, eu acho que ele também foi um personagem muito, muito, muito... Foi, não, né? Está sendo um personagem muito interessante para o MasterChef, porque ele traz esse quê de vilanice, assim, e até um pouco de comédia também, né? Então, eu gosto demais de assistir ele, assim. Também queria falar que sempre ele faz umas gracinhas no Instagram, no dia do episódio. Hoje ele apareceu comendo macarrão lá nos stories. Então, assim, é legal. Ele é uma pessoa legal de acompanhar fora também. Então, pra mim, isso traz uma profundidade, assim, né, no personagem. Eu gosto muito dele. Eu acho muito legal tudo que ele sempre, o que ele faz. Gosto muito. Adoro ele como personagem. Eu apostava nele com certeza como finalista. E tô muito feliz dele ter chegado longe. Assim. Foi bem interessante, né, de ver ele sofrendo, digamos assim, porque volto a dizer que é aquela coisa da gente enxergar o outro lado dos participantes. Eu acho que é muito necessário. Não, e o Diego, como eu falei, ele teve aquelas 3 primeiras vitórias, eu acho, se eu não me engano, tá? Ele foi a primeira pessoa na história do Extra Podcast contando Big Brother, No Limite, o MasterChef Amador e agora o Profissionais e todos os reality shows que a gente cobre, quando a gente dá um destaque da semana ou Play of the Week, em outros realities que a gente cobre, que ele foi a primeira pessoa a conseguir levar 3 de forma seguida. Tiveram pessoas que levaram 3 de forma geral, contando a temporada. Ele já mostrou a força dele, que ele por 3 semanas ele foi eleito o melhor, um dos destaques da semana, e o curioso é que ele foi escolhido por pessoas diferentes nesse podcast. Uma vez foi eu, uma vez foi a Isa, se não me engano, outra vez foi a Laura ou foi a Amanda, assim, mas veio o Diego 3 vezes nesse podcast. Ah, é verdade. De forma que tiveram pessoas de percepções diferentes trazendo o Diego de formas diferentes como destaque da semana. Então isso mostra que ele é um bom personagem também. Porque se fosse pela culinária, ele teria vindo umas 4, 5 vezes também.
Então, né, então dá pra ver como ele é um bom personagem, porque no começo nos venderam uma certa rivalidade dele com o Wilson, que essa rivalidade se dissipou, né, não existe mais, assim, na edição fez mais questão disso pra gente, e podia fazer, né, já que estão os dois no top 3, podia ser um embate, alguma coisa assim, mas não venderam isso, a Band tá até mais cautelosa no sentido de vender rivalidades na temporada profissionais, tô até surpreso, mas o Diego cozinha muito bem. Ele tem uma malícia no modo de falar, que ele faz uma crítica vilanesca, mas com um tom mais animado, que algumas pessoas conseguem perceber que é um tom mais animado e que não tem nada a ver, mas outras pessoas entendem da forma errada, porque a gente vê também alguns comentários dizendo que ele é arrogante, que ele se acha. Ele não é arrogante, ele se acha, gente, porque ele falou, muita gente falando daquilo que ontem ele falou assim, eu vou ganhar essa prova. Gente, se uma pessoa vai mal numa prova e ele deu um confessionário dizendo que vai ser bom, tenho toda a certeza que a edição vai usar esse negócio, porque não tem coisa mais maravilhosa se tratando de edição. A gente vê uma pessoa aqui dizendo que vai ganhar e perder. Sempre acontece, gente. Sempre acontece. Qualquer pessoa que tivesse falado nos confessionários que ia ganhar, a Band teria botado e teria entrado a pessoa perdendo. Porque é isso a magia do reality show. E eu não via isso como uma vilania. Assim, pode falar. Eu também não vejo como vilania. E eu acho assim, acho complicado você basear a vilania em coisas que falam no confessionário, que a gente sabe que é editado, que às vezes eles perguntam coisas bem específicas para ter respostas bem específicas para usar, entendeu? Acho que vale mais atitudes lá dentro do que isso, sabe? Por isso que eu acho que considerar isso, né, uma vilania é meio... Tá. Agora, vamos fazer nossas apostas, que eu falei, a gente vai se comprometer aqui. Vamos lá, Isa. Isa, quem vence o MasterChef Profissional de 2022? Eu acho que a Thalita vence, porque ela tem um background muito grande, os jurados também gostam dela, então eu acho que isso conta um pouquinho sim. E ela também tem uma trajetória aí que veio de uma derrota, né, grande, como a Laura falou pra gente lá naquele primeiro episódio, e veio crescendo, né? Então acho que ela pode ser um bom nome. Laura? Eu acho que a vitória vai ser da Thalita também. Acho que a final vai ser ela e o Diego. Eu acho que ela, porque, assim, é o primeiro que eu tô falando que eu acho que ela vai ganhar, então agora ela vai perder, né? Mas, voltando, eu acho que ela é muito calma e eu acho que ela vai conseguir fazer um cardápio bem interessante, misturando clássicos, mas também porque eu acho que ela tem muito controle sobre o que ela faz. Não é que o Diego não tenha, mas eu acho que ela vai... Não sei, eu olho para ela, eu sinto mais o ar da vitória. Lembrando que eu sempre erro. Eu vou apostar no Diego, porque eu acho que vai ser ele. Aqueles, né? Vai ser o Diego. Mas eu acho que, se tratando de... Se os dois forem muito bons e tiver, como falei, empatados, eu acho que a Thalita tende a vencer. Né? Se estiverem bem próximos ele um do outro. Mas eu acho que eu vou votar no Diego, porque eu acho que ele tem um histórico um pouco melhor nisso, né? Como falei, das vitórias. Então eu acho que talvez esse histórico e essa mentalidade dele esteja um pouco mais pronta para a pressão de uma final, né? Por mais que a Thalita também tenha vencido algumas provas e o Wilson também, eu acho que ele tá o mais equilibrado, digamos assim, vai conseguir ter mais calma e equilíbrio. Moral da história, gente, Diego é eliminado semana que vem, Thalita perde pra Wilson na final, já que foi o único que a gente não citou. Vai acontecer isso, gente, tô pronto pra comentar a final e dizer isso. É sobre isso, é sobre nossas apostas e nossos erros. Mas é isso, semana que vem nós vamos comentar a semifinal. Nós vamos descobrir quais são os 2 finalistas do MasterChef Profissional de 2022. Na semana seguinte tem o MasterChef Mais, que a gente vai comentar também. E na terça-feira sai nosso episódio comentando, gente, a primeira temporada do The Mole, o sabotador com a Netflix. Quem não assistiu, assista, que nós vamos fazer um podcast. Mas assim como o Iron Chef, nós não vamos citar spoilers. Nós só vamos comentar o formato do programa e algumas características dele, que é para estimular vocês a assistirem. Ou seja, é uma publi gratuita para a Netflix, né, fazendo esse podcast. Melhor comentar. Eu já assisti, a Laura e o Tonho no momento estão assistindo, né? Então vai chegar as nossas opiniões. A Isa já terminou também de assistir o episódio, então tá nossos conhecidos que acompanham esse tipo de reality show já também ficaram muito animados com a temporada, então eu recomendo assistam e venham ouvir o podcast
terça-feira. Que vai ser gravado, gente, na sexta. Ou seja, por questão de eleição, a gente não vai estar meio indiferente com o resultado. Mas no podcast aqui a gente mostra pra vocês se tá animado ou não com o resultado. Mas é isso. Quem quiser mandar sugestão de tema pra gente é extrapodcast@gmail.com. Sigam a gente nas redes sociais, deixem sugestões, críticas. E semana que vem a gente tá de volta. Até lá. Tchau. Tchau.